Olá, seja bem-vindo ao nosso curso a respeito dos aspectos processuais dos alimentos. O curso está dividido substancialmente em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre a ação de alimentos, então um processo de natureza cognitiva, um processo de conhecimento, de procedimento especial. E depois, a gente vai falar sobre a execução alimentícia, como é que se dá a execução de alimentos, tanto como na forma do cumprimento de sentença, como na forma do processo de execução. Tá? Então, essa chamada ação de alimentos, ela nada mais é do que um procedimento especial para se pedir a condenação do réu a pagar alimentos. E esse procedimento especial, ele está previsto nesta lei aqui, a 5.478, do distante ano 1968. Agora, imagine o seguinte: todos que pedem a condenação do réu a alimentos, né, a pagar alimentos, eles têm acesso a esse procedimento especial? Resposta: não. O artigo 2º da Lei de Alimentos esclarece que esse procedimento especial previsto pela lei, ele só pode ser utilizado por aquele autor que tenha uma prova pré-constituída da obrigação alimentar. Então aqui, né, nós temos muita associação, né, da ação de alimentos à realidade dos alimentos genuínos, que são aqueles alimentos derivados do casamento, da união estável e do parentesco. E aí fica fácil imaginar, nessas circunstâncias, as hipóteses de prova pré-constituída de obrigação alimentar. Né? Então, num casamento, você vai ter a certidão de casamento. Na união estável, você pode ter tanto um contrato de união estável, como também uma sentença reconhecendo a existência da união estável. E aí já perceba, poxa, Daniel, há uma relação de não estável, mas ela não está reconhecida por prova pré-constituída. Então você vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, e aí eventualmente pode pedir uma tutela de urgência para obter alimentos neste tipo de demanda, mas perceba que já não é mais o caso da ação de alimentos, porque vai faltar naturalmente essa prova pré-constituída. Né? E na questão do parentesco, uma certidão de nascimento também já dá conta do serviço, você já consegue ter acesso a esse procedimento especial. O Daniel, existe vida em termos de ação de alimentos fora dos alimentos genuínos? Existe, claro. Por quê? Porque você pode ter uma obrigação alimentar criada por um negócio jurídico celebrado entre as partes. Então, ainda que não haja relação de parentesco, nem de casamento, nem um de união estável, você pode ter uma prova pré-constituída de natureza alimentar, um acordo celebrado entre as partes, e isso pode dar ensejo à tipificação prevista pelo artigo 2º da Lei de Alimentos. É algo, obviamente, mais raro, mais fora do radar, então a gente acaba trabalhando efetivamente, e isso fica muito claro, né, no dia a dia forense, com essa associação entre a ação de alimentos e os alimentos, os chamados, né, alimentos genuínos. Bom, a primeira questão procedimental que a gente vai enfrentar aqui é a questão da competência. Tá, Daniel? Então eu tenho essa prova, né, pré-constituída, e eu quero propor uma ação para condenar o réu a alimentos. Bom, nós temos tanto no artigo 2º da própria Lei de Alimentos, como no artigo 53, inciso 2º do CPC, a tradicional regra de foro do domicílio ou residência do alimentando.
Então, principalmente, né, nessa hipótese de ação de alimentos, a gente vai inverter a regra do foro comum, porque a regra do foro comum é o domicílio do réu, artigo 46 do CPC, e aí haverá uma nítida inversão, porque sendo o foro do domicílio ou residência do alimentando, né, o foro competente, ele figurando no polo ativo, então nós vamos ter aqui uma circunstância de chamado foro especial, né? Não se entusiasma muito não, tá? Porque foro especial é simplesmente o nome que se dá para qualquer foro diferente do comum, né? Então, não sendo o foro comum, que é o foro do domicílio do réu, qualquer outro será um foro especial. Mas continua sendo competência relativa, Daniel? Claro. Essas regras aqui, elas continuam sendo regras de competência relativa, já que estamos aqui falando de uma competência territorial, e a competência territorial é relativa por natureza. Muito bem. Daniel, e as ações revisionais e de exoneração de alimentos? Que não é propriamente ação de alimentos, mas são ações relacionadas claramente à ação de alimentos. Então, essas ações revisionais e de exoneração, elas seguem a mesma regra. A ideia é claramente a tutela do alimentando, né? Quer dizer, a regra é muito clara no sentido de que o alimentando é o hipossuficiente daquela relação e que, por isso, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Quando isso vai para o campo da competência, a ideia é que ele tenha o conforto, vamos chamar assim, de litigar no seu próprio domicílio, no foro do seu próprio domicílio. Mas cá entre nós, né, nas ações revisionais e de exoneração, essa regra especial, ela se confunde com a regra comum, né? Porque na ação de exoneração e na ação de revisão dos alimentos, o alimentando vai estar no polo passivo. Então, ele vai ser o réu, e aí, seja pelo foro comum, seja pelo foro especial, o teu resultado prático vai ser o mesmo.